A delegação do Internacional se reapresentou depois do vexame de eliminação no Campeonato Gaúcho. O técnico Mano Menezes já começa a trabalhar a equipe para a estreia na Libertadores da América, que agora já tem a data definida. O Inter sabe o seu calendário na principal competição da temporada de 2023. Estreia já na próxima terça-feira, fora de casa na Colômbia, contra o Independiente de Medellín. No mercado de transferências, Bruno Henrique, volante do mundo árabe, está na mira da direção colorada, que vê também a possibilidade de uma venda de Johnny na metade do ano, algo que deve ser fechado ao final desta semana. No Conselho Deliberativo segue a briga, Liga Forte do Futebol versus Libra, e a reunião que estava agendada para esta quinta-feira para debater o assunto acabou sendo cancelada. Mário Fernandes afirma que quer sair, isto para um dirigente do CSKA Moscou da Rússia, e o Inter pode ter uma oportunidade diante de seus olhos. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 28 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. E eu começo falando sobre o treinamento desta tarde no CT Parque Gigante. Os jogadores se reapresentaram depois da eliminação no Campeonato Gaúcho para a equipe do Caxias. Grupo completo, todos à disposição, e um treinamento ainda de reapresentação, um treinamento um pouco mais leve. Por quê? Porque o Inter enfrenta a sua próxima partida, o seu próximo compromisso oficial, somente daqui a quase 10 dias, 6 dias. Então, tem tempo ainda para se preparar, né? É uma semana longa que o Inter vai ter pela frente. Não necessariamente precisa apressar a preparação como foi em outros momentos. Os jogadores já tiveram uma atividade bem mais leve. Eu devo falar um pouco sobre o planejamento do Internacional para o restante desta semana, ainda em um vídeo amanhã, tá? Mas ao longo dessa terça-feira, a gente soube as datas das partidas do Internacional na Libertadores da América. O Inter vai enfrentar o Independiente Medellín na estreia da competição nessa terça-feira, dia 4 de abril de 2023, 4 de abril de 2023, terça-feira, às 9 horas da noite. Essa é a estreia colorada na Libertadores da América contra o Independiente de Medellín, fora de casa. Depois, vamos à sequência. Dia 18 de abril, o Inter enfrenta às 7 horas da noite, no Beira-Rio, a equipe do Metropolitanos. Cara, terça-feira, às 7 horas da noite. Eu não gosto desse horário, tá? Depois, 3 de maio, 7 horas da noite, também uma terça-feira, às 7 horas da noite, contra o Nacional do Uruguai no Beira-Rio. Aí o Inter joga fora, em Caracas, na Venezuela, no dia 22 de maio, às 9 da noite, contra o Metropolitanos, tá? 7 de junho, às 7 horas da noite, o Inter enfrenta o Nacional do Uruguai em Montevidéu e fecha a sua participação na primeira fase no dia 28 de junho, às 7 horas da noite. Os horários dos jogos do Internacional na Libertadores da América, eles não são bons. 7 horas é complicado, terça-feira, o pessoal sai do trabalho, tem que ir correndo pro estádio. Vai ser isso na primeira fase, tá? E em relação a televisionamento, o Inter terá os seus jogos transmitidos na Paramount TV. Canal de TV que foi aberto agora, canal de streaming que foi aberto agora para assinantes acompanharem a Libertadores da América, a Paramount Plus, um serviço de streaming onde o pessoal paga e pode acompanhar os jogos da Libertadores da América. Então você, torcedor colorado, já começa a buscar para assinar a Paramount Plus para poder assistir já a partir da próxima terça-feira os jogos do Inter na Libertadores da América, tá? Senhores, vamos falar sobre mercado de transferências, tá? Porque o meu colega, o Lucas Dias, confirmou a informação de que Bruno Henrique, volante, ex-Palmeiras, atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, tem contrato se encerrando no final desta temporada e quer voltar ao futebol brasileiro
está despertando o interesse do Internacional. Ele é ídolo no Palmeiras, foi campeão brasileiro por lá, foi um cara que tem muita moral em São Paulo, mas o Inter está na briga com outros clubes para a contratação desse jogador. A gente sabe que o Inter busca a contratação de um volante. O Bruno Henrique não é exatamente esse camisa 5, é mais um camisa 8, mas é um cara que agrada a direção e está sendo monitorado. O Inter tem algumas conversas ou tentativas dessas conversas com o jogador. E também informação do Lucas Dias, tá? O Inter tem, no final dessa janela europeia, ou melhor, na metade desse ano de 2023, a venda do Johnny avançando cada vez mais. E o intermediário responsável pela venda do Johnny, que é o Stefano Castanha, e que está na Europa buscando buscando propostas para o jogador, virá nos próximos dias para Porto Alegre se reunir com o Inter e se reunir com o staff mais próximo de Johnny. E a partir daí poderá sair uma definição do Inter e do futuro novo clube do Johnny, porque o Johnny recebeu propostas da Europa e a gente já está trabalhando essa informação há alguns meses, né? Tudo leva a crer que Johnny jogará no Betis da Espanha. Havia uma sinalização muito forte do clube espanhol de que eles fariam uma boa proposta pelo Johnny. O Inter espera que chegue a 6 milhões de euros a proposta pelo volante norte-americano, e isso deve ser resolvido ao longo dos próximos dias com a chegada do intermediário, o Stefano Castanha, aqui em Porto Alegre, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Mário Fernandes, tá? Mário Fernandes, lateral direito do Internacional, contratado em uma das principais contratações do Internacional nessa temporada. O Mário Fernandes está querendo sair do Internacional, e quem trouxe essa informação foi o Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA Moscou da Rússia, e ele deu essa informação para uma TV russa. Ele falou nessa entrevista que o Mário Fernandes sim quer voltar, que o CSKA mantém contato frequente com ele, mas que ele tem contrato com o seu novo clube até o final do ano, que é o Internacional. O Inter tem um vínculo definitivo com o Mário Fernandes. Mas, conhecendo o Mário Fernandes, se ele quiser sair do Internacional e voltar para a Rússia, ele vai fazer isso, tá? E assim, para o Inter pode não ser uma má ideia, porque ele é um jogador que tem um salário alto para a reserva, que está tendo, e não tem tido oportunidades no elenco do Internacional. Então o Inter pode chamar o Mário Fernandes, pô, tu quer ir pra lá, abre mão do que tu tem pra receber, cada um segue sua vida, beleza, tudo certo. É uma possibilidade que não dá pra gente descartar nesse momento, tá? Eu quero fechar falando sobre a treta política, Liga Forte do Futebol e Libra. Eu havia dito aqui que o movimento de 130 conselheiros havia colocado em pauta na mesa diretora do Conselho Deliberativo uma solicitação para que a reunião de quinta-feira que iria debater e votar o aceite da proposta da Liga Forte do Futebol e do Grupo Serengeti de 200 milhões de reais por mês para... 200 milhões de reais nos próximos 18 meses para o Internacional vender 20% da Liga Forte do Futebol, essa votação fosse cancelada e a mesa diretora acatou este pedido. Não haverá essa votação, não haverá essa reunião no Conselho Deliberativo que estava marcada para acontecer na quinta-feira. Isso porque esse grupo de conselheiros entende que a direção do Internacional precisa ouvir a Libra. E há um movimento de parte da oposição do Internacional que está se articulando junto à Libra para que o Inter faça adesão à Libra. E o Conselho Deliberativo conseguiu uma vitória importante nisso, conseguindo cancelar a votação que estava marcada e a reunião que estava marcada para acontecer nessa quinta-feira. A Libra vem ganhando força, tá? Através da oposição no Internacional. A atual gestão do Inter, ela encabeça a Liga Forte do Futebol, mas a oposição está conseguindo ganhar espaço com a Libra e essa discussão deve ganhar mais alguns dias. Então a expectativa que a direção tinha de assinar o term sheet, que é o termo de compromisso com o Grupo Serengeti, de que aceitará a proposta de 200 milhões de reais para vender 20% da Liga Forte de Futebol, esse dinheiro não vai chegar, ou a confirmação desse dinheiro não será agora, nessa semana, como a direção do Inter estava pretendendo que fosse, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem jogos data FIFA bombando, né? Mas a gente tem também jogos por campeonatos estaduais e outras competições. Por exemplo, a gente tem Campeonato Catarinense, Brusque Barra, odd do Brusque 1.85, empate 3.1 barra 4.75. Mas eu quero focar aqui
Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Ceará. Odd do Flamengo 1.47, empate 4.2, Ceará 6.3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!